Bom dia, eu sou Cristiane, sou aluna de Pedagogia do SESMAC e junto com outras alunas nós elaboramos um projeto integrador sobre educação inclusiva, que é um dos objetivos da Agenda 2030, é implementar a inclusão nas instituições de ensino. Eu vou fazer a minha descrição audiovisual. Eu estou com uma blusa azul, com colar prateado e brincos prateados. Meus cabelos originalmente são castanhos escuros, mas estão pintados de loiro. E eu tenho olhos e sobrancelha castanho escuro e tenho a pele branca. Nós escolhemos a educação inclusiva por conta da importância do tema e resolvemos observar na prática como essa educação é realmente realizada, porque na teoria ela é muito bonita, só que na prática o que a gente observou entrevistando alguns profissionais e entrevistando mães de alunos que têm deficiência foi que muitas vezes a inclusão ela é realizada apenas na teoria. Há escolas que chegam a convidar os alunos que têm deficiência a se retirarem indiretamente, para que não atrapalhe o desenvolvimento dos demais, como se isso fosse algo que atrapalhasse. Há escolas que utilizam a sala de recursos multifuncionais como um local para isolar as pessoas que têm deficiência. Então isso também é incoerente. E há instituições de ensino que levam a inclusão a sério e que, por mais que não tenham condições financeiras de realizar as adaptações necessárias, mas elas têm um olhar mais cuidadoso, um olhar de cautela com relação aos deficientes e tem essa preocupação de trazê-los para que eles fiquem inseridos no mesmo contexto dos alunos que não têm deficiência. Nós entrevistamos tanto pedagogos quanto professores, quanto psicólogos que trabalham com educação inclusiva, mães de alunos que têm deficiência, para observar como é a realidade na visão delas. E também entrevistamos uma psicóloga que trabalha com TDAH e que ela tem TDAH e relata que durante a sua infância ela teve muitos desafios a serem enfrentados na escola por não ter o diagnóstico do seu problema. Seguem agora as entrevistas. Olá, sou Josefa, professora da Educação Especial e dos anos iniciais. Vim falar um pouco sobre a inclusão na minha sala de aula. No entanto, antes de iniciar minha fala, vou fazer minha audiodescrição. Sou morena, de pele clara, cabelos cacheados, curto na altura do pescoço, estou usando uma blusa amarela, um óculos de armação preta e ao meu fundo aparece uma parede branca e no lado esquerdo um quadro com algumas palavras e uma lateral em floral. Então, acredito que a inclusão acontece na minha sala a partir do momento em que o aluno já é matriculado na rede regular de ensino, né? Antigamente, as escolas eram segregadas e os alunos especiais eram mantidos em salas só para alunos especiais. Então, a inclusão passou a acontecer quando esses alunos vieram estudar juntamente com os alunos ditos normais. E depois disso, né, a prática inclusiva ela acontece quando o aluno é aceito dentro das suas necessidades e quando o professor busca, né, trazer esse aluno junto para a sala de aula e adaptar a turma a esse aluno, né, desde os conteúdos e desde também trazer as temáticas sobre a inclusão para toda a turma, né. Eu sempre faço isso dentro da minha prática, explicando para a turma, trazendo essas temáticas durante todo o ano, né, a temática da inclusão. Eu sinto que os alunos especiais, eles se adaptam também à turma muito bem. Os alunos que conseguem acompanhar os conteúdos, eu mantenho nesse ritmo, para que eles avancem junto à turma. Os alunos que têm uma necessidade maior educacional, eu busco sempre fazer o plano educacional individual desse aluno, né? Buscando sempre conhecer as necessidades de aprendizagem desse aluno e trazer os conteúdos que ele, né, vai conseguir alcançar durante o seu processo de desenvolvimento, certo? Eu percebo que os alunos, sim, eles conseguem se adaptar à turma, eles conseguem criar vínculos, criar laços,
se sentem de fato inclusos, a inclusão acontece, não vejo assim a questão do preconceito na turma, nem na escola. E quando eu vejo que está acontecendo, né, alguma brincadeirinha assim, direcionada para algum aluno especial, já faço as minhas intervenções, já trago uma temática assim para trabalhar o combate ao bullying de fato, né, para trabalhar a questão do preconceito, de que somos todos iguais e que todos temos as nossas necessidades especiais, independente de ter ou não a deficiência, independente de ter ou não algum transtorno, cada um tem as suas próprias necessidades e que todos nós devemos ser respeitados baseado nisso, né? Não vejo assim muita dificuldade, né, em relação à inclusão. De fato, muita coisa ainda precisa mudar, muita coisa ainda precisa acontecer para que a inclusão aconteça de fato, né, que seja de fato concretizada, para que todos tenham seus direitos de acessibilidade iguais, mas está caminhando, né, e irá avançar, mas tudo depende muito de todo mundo fazer a sua parte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Idaiane, sou psicóloga escolar, né? Então, quando a equipe, né, vieram falar comigo, a Paula falou comigo, me fazendo uma pergunta sobre o que eu achava sobre a inclusão, né? É triste, né, a gente falar de inclusão, porque é preciso ter uma lei para poder a criança atípica ser incluída. E esse nome, né, só existe, esse termo só existe inclusão porque existiu e ainda existe a exclusão, não é verdade? Então, as escolas se dizem muito que eu sou inclusiva, somos uma escola inclusiva. Será que é mesmo? O que eu acho importante é que a escola ela realmente tenha ética e caráter e seja inclusiva, porque a escola que se diz que aceita as crianças atípicas, que não são tratadas de formas diferentes. A gente tem uma assistente terapêutica, ele fica um tempinho na sala de aula, depois vai para a sala de recurso. Vai para a sala de recurso? E os demais alunos vão? Não, só ele. Isso é inclusão? Eu pergunto a vocês, isso é inclusão? Não. Então, o que é importante hoje é a prática da inclusão, né? É a prática, o dia a dia, o que está sendo feito, né? Se a criança tem laudo, se a criança é atípica, independente de ser autismo, de CPC, TDAH, a criança é atípica, tem uma dificuldade, a gente precisa ajudar essa criança, entendeu? Para essas crianças quebrarem essas barreiras, elas precisam ser sanadas para lá na frente não vir prejudicar ainda mais a vida delas, né? Então isso é irresponsabilidade e falta de ética quando a gente não pratica. Então, o que eu digo para vocês que estão se formando agora, né, que estão aí futuras pedagogas, que realmente sejam inclusivas na prática, porque a importância da inclusão toda está na prática. A criança ser tirada da sala de aula para a professora realizar as atividades, isso não é inclusão, isso é exclusão, ela está sendo excluída. Entendeu? Adaptar material não é tirar a criança para fazer atividade fora da sala de aula, não. É tirar, sim, para fazer uma avaliação pedagógica. Se ela não consegue se concentrar na sala com os demais, posso tirar para fazer uma avaliação? Pode, entendeu? Mas pergunte à criança, entendeu? Você acha melhor fazer na sala da coordenação ou na sala da psicóloga? Né? Ou você quer fazer com seus amigos? Dê opção. De uma maneira que eu queria falar, dar uma fala muito breve sobre a questão do que é a inclusão de alunos, principalmente esses alunos com deficiência intelectual, os alunos hoje e outros tipos, né, considerados alunos especiais. Porque eu acho uma questão assim, cheia de elementos e pormenores para ser discutido, quando nós levamos em conta, por exemplo, não temos quantidade suficiente de acompanhantes preparados para dar assistência a esses alunos dentro da rede pública. Outra questão também que eu considero que deveria ser muito mais trabalhada seria a questão do olhar, não do que vai ser incluso, assim, do que entra para estar junto dos outros alunos, mas da visão e do comportamento dos alunos com esse aluno que nós esperamos que seja muito bem recebido e que tenha todo o acompanhamento que é necessário. Seriam muitas coisas para discutir, mas a minha visão é basicamente essa, é olhar a inclusão através do outro olhar daquele que está recebendo os alunos que chegam em sala de aula.
Oi, bom dia. Eu sou Camila, sou mãe de uma criança autista. Ele tem 13 anos e desde cedo a minha luta por uma escola mais inclusiva, né? No começo do diagnóstico, com 2 aninhos, como eles mais novos não apresentam um comportamento muito inadequado, né? São mais sutis as características dentro do espectro. Então, foram passando os anos, e de acordo com a idade dele, como ele era pequeno, a escola que ele estava sendo boa, né? No meu ponto de vista, que ainda não estava no mundo do autismo, né? Ainda estava, infelizmente, Brasil e depois Nordeste, as coisas chegam depois de muitos anos, para não dizer décadas. Então, eu fui aprendendo e sabendo lidar com os erros, já o que estava acontecendo, que não estava sendo feito. E com a regressão dele, né? Com a regressão dele. Ele entrou com 1 ano e 3 meses na primeira escola não identificou nada, né? Porque infelizmente, se hoje em dia ainda não tem profissionais capacitados dentro da educação, há 10 anos atrás é que não tinha mesmo. E com 2 anos ele foi para uma segunda escola e ficou por quase 9 anos nessa escola. Com 1 mês, a diretora me chamou para indicar algumas coisas, alguns pontos que estavam notando, né, dele dentro da sala, alguns comportamentos inadequados. E ela me indicou uma psicóloga e uma fono. Só que, por infelicidade, né, e por falta de conhecimento meu e falta de conhecimento das pessoas da área da educação na escola, me encaminharam para uma abordagem que hoje a gente sabe, quer dizer, hoje não, mas há alguns anos a gente sabe que não funciona para autista, que é a psicanálise. Então meu filho, ao invés de evoluir, ele piorou. No começo, nos 3 primeiros anos, ele teve uma evoluçãozinha porque aquela abordagem, aquela terapia estava sendo suficiente para o que ele precisava no momento, né, já que ele era muito novo. Mas depois foi parando a evolução e regrediu de verdade, né. Olá, tudo bem? Eu sou Jacicleide, eu sou mãe da Valentina. A Valentina é uma menina de 5 anos e é autista, tá? Nível 2. Nível 2 de suporte. O autismo, ele tem 3 níveis de suporte, ou seja, de necessidade, né, de ajuda para algumas atividades do cotidiano. No caso da Valentina, ela é nível 2. Ela necessita um pouco mais de suporte do que o nível 1 e um pouco menos do que o nível 3. Ela fazendo já as terapias, sempre fui questionada por que não colocar ela numa creche, já que ela já tinha 3 anos de idade. E assim, falando agora assim, como mãe mesmo, sempre tive medo. Como ela é não verbal, uma criança que não se comunica verbalmente, então eu sempre tive medo. Medo mesmo de mostrar, de incompreensão, sabe, essas coisas. E aí não queria colocar. Mas por recomendação médica e vendo também a necessidade da Valentina de estar na companhia de outras crianças, eu fui em busca de algumas creches, próximo à minha casa e até um pouco mais longe mesmo. E eu recebi alguns não, porque por ela ser autista, teria que pagar um pouco a mais e também não teria auxiliar individual, né, que é o profissional capacitado para estar ali cuidando apenas da Valentina. Para que eu pudesse ter, eu teria que pagar um pouco a mais e eu não teria condições para isso. Então eu fui em busca da pública. Na creche pública, eu fui super bem acolhida. Ela já no primeiro dia, né, que eu fui, consegui a matrícula e consegui auxiliar individual. Já com a segunda auxiliar, eu percebi um pouco mais de tato, de mais preparação mesmo. Ela disse que tinha alguns sobrinhos, e dessa forma ela já tinha mais experiência em estar cuidando da criança, né, no dia a dia. Em relação a ser capacitado para cuidar das crianças com necessidades especiais, acredito que é muito importante, gente, ter trabalho, sabe? Não só questão da faculdade, não, eu falo assim, coisas práticas mesmo. Acho que é bom ver no dia a dia como que é, como se porta. Porque o autismo, como ele é um transtorno neurológico, dessa forma, não vai ser igual para todos os indivíduos, entende? Tem 3 níveis, o leve, né, o moderado e o severo. Então, assim, coisas que a criança precisa no moderado, às vezes o leve não precisa. E vice-versa, entende? Então, acredito que, além de teórico, é preciso, sim, ter um pouco mais de incentivo da prática, para que os profissionais tenham realmente capacidade de estar no dia a dia com as crianças com necessidades especiais. Compreender as crises sensoriais é muito importante. Se jogar no chão, tampar os ouvidos, às vezes até ser um pouco agressivo. Coisas que a gente costuma dizer que é birra. Para as crianças que são autistas, se elas estão desconfortáveis no local ou em alguma situação, elas são não verbais, né? A maioria delas são não verbais. Ou tem dificuldade na comunicação verbal. Então, é a forma de se comunicar, entende? Acredito que, para o profissional que vai lidar com as crianças, precisa ter essa noção
de que sim, pode apresentar esse tipo de estereotipias, porque falta o diálogo, né? A comunicação verbal. Isso aconteceu algumas vezes com a Valentina, eu sempre converso muito com a Vitória, que é a auxiliar dela, e graças a Deus tem sido muito bom, a gente tem conseguido se alinhar muito bem. Percebo da parte dela um interesse, sabe? Em estar sempre ajudando a Valentina, em buscar entendê-la e por que ela age de tal forma. Fico muito feliz quando ela compartilha comigo que crianças chegam até a Valentina para estar tendo essa real inclusão social, entende? Por quê? Para crianças autistas, é comum a solidão, é comum que as crianças não cheguem tanto, ou que elas mesmas não cheguem às crianças, por conta dessa falta da comunicação verbal. A Valentina, ela se comunica de outras formas. Eu tenho até alguns vídeos que comprovam isso. Gostaria até de compartilhar aqui com vocês também. É importante entender os sinais. Como a minha filha, ela não fala, ela toca na gente, ela abraça, ela beija, ou ela morde. Entende? São formas dela se comunicar. Eu gostaria de ressaltar que a escola pública foi o único lugar onde eu tive a garantia do direito da minha filha, que foi a um auxiliar individual. Porque se não tivesse auxiliar individual para ela, alguém ali realmente dedicado somente à Valentina, a Valentina não iria frequentar a creche. Porque eu não posso colocar ela num ambiente onde as pessoas não vão estar ali 100% para ela, porque ela realmente precisa. A Valentina não tem noção nenhuma do perigo, então ela está sempre se pondo em risco. Várias vezes deixa de ir para a creche porque não tinha dormido à noite e precisou dormir durante o dia. E tudo isso é conversado, sabe, com a Vitória. Tudo isso eu converso com ela, ela passa para a creche. Tem sido, assim, uma mão na roda para mim como mãe, de verdade mesmo. E é isso, gente. Eu gostaria aqui de compartilhar muito mais coisas, mas para não prolongar o vídeo, eu vou ficando por aqui, tá bom? Olá, eu me chamo Liana Barros, sou psicóloga clínica e estou aqui extremamente honrada com o convite que eu recebi para falar um pouquinho sobre transtornos mentais. E uma particularidade, eu tenho TDAH e mais algumas outras comorbidades acarretadas por um diagnóstico feito tardiamente. Então, vou falar brevemente sobre como foi a minha trajetória de vida antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Recebi meu diagnóstico por volta dos 26, 27 anos, eu não me recordo exatamente, mas até então eu vivia com a crença de que eu era incapaz, eu era burra, eu não continuava nada que eu começava. Então isso me fazia sofrer muito. Diante de todas essas dificuldades que eu estou só pincelando, acabei tendo a comorbidade de um transtorno depressivo. Junto a ele, transtorno ansioso, compulsão alimentar. E tudo isso por conta de um diagnóstico feito tardiamente. Outra questão que é muito importante ser levada em consideração é o quanto que uma criança sofre sem saber exatamente o que tem. Então, por que eu estou trazendo isso? Para mostrar a importância de ter um olhar mais cuidadoso ainda na fase escolar. Lembro-me bem que na época da escola eu era chamada de Faustão, porque alguém começava a falar e eu interrompia. Eu não sabia por quê. Falavam também que eu era virada no giraia. Por quê? Porque eu não parava quieta. Época de prova era um tormento para mim. Bastava que algum colega na sala fizesse isso. Não precisava mais do que isso para que a minha atenção fosse para o espaço. Caí no chão então? Nem se fala. Depois de muito sofrer, depois de tirar notas e notas baixas, de continuar me achando burra e incapaz, de perder o ano também, eu solicitei realizar as provas na sala da coordenação. Olha que interessante. Eu não queria fazer e não conseguia fazer na sala com todos os colegas. Quando eu era retirada do ambiente onde tinham diversos estímulos que me distraíam e me colocavam na sala da direção, da coordenação, sem nada que pudesse me distrair, eu conseguia realizar a prova muito mais facilmente. Claro, sempre apresentando muitas dificuldades, mas não tinha tanta distração para me atrapalhar na execução, na realização da prova. Estudar e entender um assunto, quanto sofrimento. Hoje,
após um diagnóstico, após um tratamento adequado, tanto farmacológico quanto psicológico, psicoterapêutico, eu aprendi habilidades para manejar a minha dificuldade ou as minhas dificuldades. Hoje, sem dúvida alguma, eu tenho uma vida totalmente diferente, consigo sentar, estudar e aprender. Sentar e estudar não significa necessariamente aprender. E quem é acometido por um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o caso do TDAH, apresenta uma dificuldade de absorção do conteúdo, de concentração, enfim. A maioria dos meus pacientes também tem TDAH. Eu sou apaixonada por esta área e, sem dúvida alguma, hoje eu, aos meus 33 anos, sei que se o meu diagnóstico tivesse sido feito ainda na fase da infância, minha vida toda teria sido muito diferente e eu, possivelmente, quem sabe, não teria sido acometida por outros transtornos, como eu já falei, ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Então deixo aqui um alerta. Tenham um olhar mais cuidadoso para com as crianças na época da escola, em casa, e busquem ajuda profissional. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Eu me chamo Jamile, sou estudante de Pedagogia do Polo de Arapiraca, o SESMAC, e hoje vim falar um pouco sobre o que a gente concluiu falando sobre a educação especial. Mas antes de tudo, irei fazer minha audiodescrição. Tenho pele negra, não tão clara, também não tão escura. Tenho cabelo preto, no momento está solto. Estou usando uma blusa preta de mangas polo, com bolinhas rosas. E atrás de mim tem uma parede branca com os quadros. E vamos lá, dar início. Podemos observar que depois das entrevistas que fizemos, constamos que é necessário uma capacitação dos professores. É preciso também que as escolas estejam mais preparadas para receber esse aluno, que façam investimentos para adaptar a criança, para que ela possa se integrar com os grupos e tenha uma facilidade para se deslocar, como fala na lei. A falta de um apoio pedagógico a essas necessidades especiais pode fazer com que as crianças e adolescentes não estejam na escola. Muitas vezes as famílias elas não encontram uma escola que estejam organizadas para receber a todos e fazer um bom atendimento, o que é uma forma de discriminar. A falta desse apoio pode também fazer com que essas crianças e adolescentes deixem a escola depois de pouco tempo ou permaneçam sem progredir para os níveis mais elevados de ensino, o que é uma forma de desigualdade de condições de permanência. Sendo assim, a família deve estabelecer relações de proximidade e complementares com a escola, para que haja uma contribuição positiva no processo de aprendizagem. A educação inclusiva deveria ser o que, na verdade, a educação precisa ser para todos. Ela tem que criar sentidos, abrir possibilidades, permitir a participação e estar conectada com a realidade. E, infelizmente, só existe inclusão porque existe a exclusão. Então, quanto mais empatia se ensina numa escola, mais tornam humanas as pessoas.